explicação. O problema é a gente... Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Quem quer ler para mim? Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo do Senhor. Então, Paulo escreve a duas irmãs que estavam em Filipo, a irmã Evódia e a irmã Sintique, e fazendo uma súplica, né? Obviamente, a reação de Paulo é de que essas duas irmãs estavam desconfortáveis na cidade, não estavam concordando muito entre si, estava trazendo algum desconforto à igreja. Então, Paulo faz uma súplica. Ele disse: eu rogo, eu suplico que vocês pensem concordemente, ou que vocês pensem com uma mesma mente. Talvez a melhor tradução seja essa: pensar com uma mesma mente. Porque a única forma possível de nós pensarmos com uma mesma mente é se eu e você e o outro, estiver de acordo com o que Paulo escreveu aos Gálatas, quando ele disse: para que vós tenhais a mente de Jesus Cristo. Nós não iremos pensar com a mesma mente sem que antes de termos uma mente que concorde entre si, tenhamos a mente sadia de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre unidade na palavra. Amados, como é que em tempo de tantas ideologias que negam a ciência, ideologias que negam a natureza binária da sexualidade humana, negações e ideologias em todos os sentidos da sociedade, mentes nulas na sua forma de pensar, tem sido cada vez mais proclamada nas sociedades. E aí nós enfrentamos uma dificuldade terrível. Por quê? Porque todos nós somos cristãos. Quando um de nós somos presos ou assassinados em um país radical, que seja radical comunista, xiita, muçulmano, hinduísta, né, na Índia, ou até mesmo budista, quando eles matam ali, eles não matam assembleiano, ou batista, ou anglicano, ou metodista, ou Igreja Universal, ou Deus é Amor, ou Internacional, ou Mundial, ou Sétimo Dia, ou católicos. Eles matam um cristão. Cristão que morre ali, morre por causa do nome Jesus. A testemunha de Jeová que morre nesses países, morre por causa do nome Jesus. O católico que morre por causa do nome Jesus. O adventista que morre por causa do nome Jesus. Aí eu te pergunto, e o que é isto?
senão unidade na palavra? Aí quando você vem para o nosso mundinho, dividido por nossas facções, por nossas denominações, por nossos partidarismos, por nosso sou de Daniel, sou de Jackson, sou de Everaldo, sou de Ori, sou do irmão Val, sou de Luciano. Nós esquecemos que a divisão está aí nessa base, mas muito acima de nós. E a unidade está no nosso nariz, mas nós não conseguimos enxergá-la por causa dos nossos preconceitos. Por causa dos nossos preconceitos, baseado na convicção individual e não coletiva. E você tinha duas irmãs dentro de uma comunidade, a Evódia e a Sintique, que estavam trazendo transtorno para os demais irmãos da igreja local. Então, Paulo escreve no capítulo 4, versículo 12 de Filipenses, fazendo um rogo a essas irmãs. E ele diz, olha, eu suplico a vocês, parem com isso. Pense com a mesma mente. Agora imagina eu e Everaldo pensar com a mesma mente. Eu e Daniel pensar com a mesma mente. Eu e Jackson, eu e Val, eu e Luciano pensarmos com a mesma mente. Pensa não, irmão. A menos que nós tenhamos rendido nossas mentes a Cristo Jesus. E não adianta eu render minha mente a Cristo e Jackson não render a dele. Porque se eu render a minha e Jackson não render a dele, é como um fazer isolamento por causa da Covid e outro não fazer. Não vai adiantar. Quem não faz vai contaminar quem faz. Se você não tem a mesma mente, não vai adiantar, vai haver partidarismo. Quando o irmão diz assim, Ori, não, você é diferente de mim. Eu digo glória a Deus, porque essa é a multiforme graça de Deus, de que nós sejamos diferentes. Isso é um problema para você, irmão. A gente não pode harmonizar nossas diferenças no poder do Espírito Santo e nos amar, enxergar o nosso amor antes de enxergar a nossa diferença. Porque eu estou vendo aqui Sancré e a esposinha, a Jeane, ali do lado. Como vocês dois são diferentes, né? Sancré com essa cabeça de cearense aí. Jeane com esse jeitinho de Índia lá de Manaus. Lá de Belém. Quanta diferença aí, hein, irmãos? Mas tem amor, não tem? E o amor tem sustentado vocês. Então não é a diferença que define se nós estamos ou não em unidade. O que define isso é o amor, como lidamos com a diferença do outro. Quando você é carnal e não amoroso, você fica, qual é mesmo desse Ori aí? Qual é mesmo desse Luciano? Rapaz, eu suspeito alguma coisa, tem alguma coisa errada ali. Isso é carne. Isso não é amor. E eu sei que a gente vive uma geração que não se importa muito com o que houve. Entra aqui, sai aqui, amanhã repete. Mas eu quero te dizer que pensar concordemente significa, em palavras mais singelas, concordar entre si. Para concordarmos entre si, nós não precisamos concordar com a água do banheiro de cima que está caindo na sala embaixo. Mas nós precisamos concordar
a partir da mente de Jesus Cristo. Eu tenho uma mente de Cristo e eu não tenho dúvida disso. Você tem? O que vai definir se eu e você temos a mente de Cristo? Se Everaldo e Janice têm a mente de Cristo? Se Val tem a mente de Cristo com Luciano? E se Jean tem a mente de Cristo com Daniel? E assim sucessivamente. O que vai definir isso não é você dizer que tem a mente de Cristo. É você agir com a mente de Cristo. Se saber essas coisas, bem-aventurados sós, se as praticardes. João 13, 3, 17. Então, pensar concordemente, significa simplesmente, mais singelo pensar, concordar entre si. O conceito simples e as aplicações largas dentro do propósito da cabeça de quem pensa tais palavras. Você pode simplificar, você pode complicar. Na verdade, o apóstolo Paulo queria que os crentes de Filipos tivessem mais do que a mesma opinião. E o que é o nosso problema? É que nós ficamos procurando ter melhor comunhão de quem tem opiniões iguais à nossa. Então a gente para no tempo da nossa religiosidade, porque opiniões sem diferença busca a religião no seu sentido mais amplo, porque Deus não fez ninguém igual e ainda nos propõe unidade. Malaquias diz assim que ainda que tendo Deus muitos espíritos, que sobrando a ele espírito, ele formou o casal com um só espírito. E por que ele formou o casal com um só espírito? Não deu a Adão o espírito devido a Adão e a Eva o espírito devido a Eva, mas formou a ambos de um só espírito, não soprando o espírito na mulher. A Bíblia diz o porquê. Ela diz porque Deus queria uma raça pura, um povo puro. Deus queria uma geração identificada com ele, com a mente dele. E isso não é diferente com a igreja. Opinião igual não é unidade. É política. É política de conveniência, ainda que você possa ter opinião igual, saudável. Porém, mais do que a mesma opinião, porém, que possuíssem algo com a mesma mente. Era isso que Paulo esperava. Então, na verdade, o apóstolo Paulo queria que os crentes de Filipos tivessem mais do que a mesma opinião, mas possuísse algo com a mesma mente. Qual mente? A mente de Cristo. E o mesmo coração, o coração de Cristo. A poetisa cantou: dai-me um coração igual o teu, Jesus. Do tipo, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Paulo considerava a igreja buscando a compreensão das mesmas coisas como uma completitude de alegria. E ele segue e diz que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aqui é engraçado, porque ele traz o mesmo sentimento para o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A mente é de Cristo e o sentimento mental é de Cristo. Filipenses 2.
Esta é uma ação espinhosa de ser realizada. Como eu posso ser e estar unido na mesma palavra se eu sou um ser político tão diferente de Jackson? Nós dois temos até uma coisa engraçada. Nós dois estamos há quase 30 anos juntos e um monte de coisas assim, bem diferentes. E nós nunca conseguimos dormir triste ou desejar se separar ou não querer andar juntos, porque somos diferentes. Entendemos que a grande riqueza na diferença, quando o amor precede a diferença. Amém? Temos de pensar todos do mesmo jeito, nas mesmas coisas, ter a mesma opinião sobre tudo, e os mesmos gostos, e as mesmas aspirações? Claro que não, irmão. Como eu disse, não haveria glória para Deus nessas coisas. Deus é glorificado em que nós, a despeito das diferenças, nos amemos. Consideramos o amor o vínculo da nossa paz. Tratemos uns aos outros, guiados por essa mente de amor. É possível pensarmos a mesma coisa, ter o mesmo ideal e termos os mesmos sonhos? Amados. Se nós entendermos Colossenses 3:1, que diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. Portanto, isso é possível. Era o interesse de Paulo, senão ele não estava escrevendo e estimulando a igreja a viver desta forma. Há vários modos. Amém? Há vários modos da gente entender isso. Não creio que Paulo esteja propondo que as irmãs ou que os irmãos sejam igualzinhos, parecendo marionete. Tudo os bonequinhos que se dá corda nas costas. Não creio que Paulo esteja propondo que os irmãos sejam assim. Xerox, os irmãos não têm que ser xerox. Isso é falácia. Os irmãos têm que ser original. Cada um oferecendo e rendendo a Cristo aquilo que é devido a Cristo. Porque nós somos produtos das mãos de Cristo e produtos que ao Pai agradou vê-lo. Diz que o Pai se contentou com as obras das suas mãos. E tu e eu somos obras das mãos de Jesus. Você diz amém? Não creio que Paulo esteja propondo que os irmãos sejam igualzinhos, mas que vivam e trabalhem seguindo a mesma direção. Quem é que vai adiante de você, meu irmão? Jesus prometeu: eis que eu estou diante de vós todos os dias até a consumação dos séculos. Este é quem vai diante de nós. E qual é o nosso dever? Segui-lo. E se eu e tu estivermos seguindo e não ficarmos inventando coisa, nós excluímos as diferenças e olhamos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, prosseguimos para o alvo da soberana vocação, que é quem? Senão Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhemos para Jesus. E essa era a expectativa de Paulo, que todos seguissem na mesma direção, conduzidos pelo mesmo guia. Quem é o teu guia? O teu guia não foi Ivan Baker, não é Emitian,
não é Vince, não é Marcos e Mário, Evangevaldo, Benito, Sérgio. O teu guia não é Oriosvaldo, não é Jackson. O teu guia não é Daniel, não é Everaldo, não é Luciano, não é Val. O teu guia não é o teu discipulador de perto. O teu guia é Jesus, mediante o Espírito Santo. Ele é quem nos conduz. Pelo que não somente escreve Paulo. Pensem com a mesma mente, concordemente, mas pense concordemente em Jesus. Não em quem você gosta mais, e não em quem você se identifica mais, no seu gostar, no seu identificar, nos que são próximos de mim, e me seleciona, e me prefere, está a produção de carnalidade. Mas os que pensam com a mente de Jesus, e persevera em Cristo, na mente de Cristo, esses andam para o céu e pensa na espiritualidade. Há vários modos aceitáveis de se interpretar a unidade na palavra e no Senhor. Porém, a julgar pelos ensinos da carta, o apóstolo tem em mente que Deus não devia ser somente o alvo do pensamento daqueles irmãos e dos demais, mas o agente unificador dos adjetivos dos filipenses, a fim de servirem a Deus segundo o ensino a eles revelado. Quanto tu tem de revelação da palavra, toda a tua revelação que separa você de outro irmão é revelação de Deus sem Deus. Porque a revelação protege até os joios, para que só o Senhor do campo tenha o poder de tirá-lo dali. Tua revelação da palavra te leva a suportar, a amar, a servir, a cuidar do teu irmão? Se não, se tua revelação te chama para fora do teu irmão, como te chamou para fora do mundo, então a revelação que te chama para fora do teu irmão é a mesma que está te chamando para dentro do mundo. Amém? A ideia não é que todos abolissem suas distinções pessoais, porém que apesar delas, observam que apesar das distinções pessoais, todos participassem juntos da mesma obra, vida comunitária, vida de corpo, testemunho, edificação e adoração, tendo Jesus como o trono entronizado, nele sentado. Nosso objeto de adoração. A santidade, quando harmonizamos nossas diferenças no temor do Espírito Santo. A santidade, quando eu, em vez de ficar inchado naquilo que discordo do meu irmão, eu busco me harmonizar com ele, cheio do temor do Espírito Santo. E o temor do Espírito Santo me leva a desejar ser sempre o segundo. Que coração tinha Jonatas? Que beleza de coração. Diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Jonatas era indescritível. O homem que amava seu segundo. E Jesus foi mais do que o desejo
simplesmente de ser o segundo, ou tanto quanto, nos pediu que nós considerássemos uns aos outros como superiores a nós mesmos. E não há caminho mais eficaz para a unidade do que eu ver meu irmão como superior a mim mesmo. Logo, quando eu te vejo como superior, eu não tenho dificuldade de te amar. Aleluia! A intenção da palavra não é ser pesada, é ser de vida. E, para tanto, é necessário que nos permitamos acolher ou colher uns aos outros, entender quais são os desejos comuns que nos unifiquem, que unifiquem nossos pensamentos e, consequentemente, nossas ações. Everaldo é uma coisa engraçada aqui nessa sala, porque eu conheci Everaldo como gerente da empresa que eu trabalhava, de uma outra área. E Everaldo estudava com as Testemunhas de Jeová. Lembra, Vel? E Reinaldo era um amigo comum, também um filho na fé, e Reinaldo desistiu de Everaldo. Reinaldo falou assim, aquele cara não quer nada, aquele cara Testemunha de Jeová, querendo pescar. E eu disse, pois Deus me falou algo sobre ele. E Reinaldo disse o quê? Deus me disse para eu não ficar discordando demais dele, senão ele vai escapulir de mim. Então eu ia para a sala de Everaldo concordar com as coisas, TJ, que era possível ser concordável. Não sei se você lembra. Então, em vez de entrar em choque com ele, discordando de tudo, eu ficava ali concordando com aquilo que era básico. Jeová é o único Senhor. Eu dizia, não há outro. E arrancava o sorriso de Everaldo. E Deus continua sendo o mesmo Senhor, né, Everaldo? Só que agora você virou servo. Amados, se eu fosse medir força com véu, eu tinha perdido. Eu tinha jogado fora. No final, se eu conseguir correr com o tempo, eu lhe conto um pouquinho da história de véu. É necessário, amados, que nós... Escute bem. Pare um pouquinho o que está fazendo, me escute. Você quer melhorar o seu relacionamento com alguém? Quer melhorar a unidade na palavra? Peça paciência ao outro, quando o outro disser algo que você não entende ainda assim. Diga assim, olha, não tente me convencer agora, porque eu só vou armar meu coração. Vamos falar de coisas que a gente já concorda. Tem tanta coisa na Bíblia que a gente pode concordar. Tem tanta coisa que eu concordo com as Testemunhas de Jeová. Tem coisas até que eu invejo nelas. Tem tanta coisa que eu concordo com os adventistas. Tem coisa até que eu invejo neles. Tem tanta coisa que eu concordo com os católicos. Tem coisas que eu até invejo neles. Tem tantas coisas nos batistas, assembleianos, metodistas, anglicanos. Tantas coisas que são muito melhores que eu. Para começar, os pastores que construíram a história da igreja dessa geração. São todos de lá. Nós somos frutos deles, irmãos. Que é isso de querer ser superior a eles? Amar, amar, amar. Sujeitar as tuas diferenças à paciência e tratar das coisas que vocês comumente concordam entre si. Para tanto, é necessário que nos permitamos escolher uns aos outros, ver quais são os desejos comuns que nos unificam, que unificam nossos pensamentos e, consequentemente, nossas ações. Eu vou citar enumerar algumas coisas dentro disso. A primeira delas é desejo de paz.
Everaldo, você tem desejo de paz comigo? Daniel, você tem desejo de paz comigo? Jackson, Luciano, Sancré, Antônio Carlos, Daiane, Delzuíta, Maria, Petros, Jean, Karine, Círio, Ciro, Cístia, Reinaldo, Fernanda, Helena, Suzana, tantos outros, Divaí, me perdoa os demais, senão vai perder tempo demais. Vocês têm desejo de paz comigo? Tende os mesmos sentimentos para com os outros. Busque unir nossos sentimentos. Em lugar de seres orgulhosos, condescendente com quem sejam condescendente com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quando depender de vocês, e ainda quando eu estiver criando complicações, mas, se possível, se depender de vocês, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 16 a 18. Ter paz com todos os homens. É possível. Se não é possível, tente ter com a igreja. Ao apelar para o mesmo sentimento, Paulo quer apontar para o amor operante. Eu amo, esmurrando o ar não resolve nada. Amor que é amor, opera. O amor tem que ser operante ou operário. Apele para esse sentimento de amor, que não somente sente, não sinta apenas essa vontade de ser concorde, unânime, de me querer bem, de me amar, de amar uns aos outros, mas faça o necessário para promover a paz com os outros, pelo menos naquilo que depende de você. Não saia como culpado da guerra. Saia como aquele que tentou promover a paz. Não saia como aquele que foi paciente, mas saia como aquele que foi longânimo. O paciente não sai do lugar. O longânimo vai atrás. Faz um caminho mais longo. Aleluia. 2. A primeira coisa eu acabei de dizer, a segunda é desejo de unidade. A primeira eu falei do desejo de paz. Agora, você tem desejo de unidade comigo? Você tem desejo de unidade com Jackson, com Wilma, com Luciene, com Nita, com Daiane, com Salomão, com Everaldo e Janice, com Suzana e Delfina, com Divair, com Alain Diego? Você tem desejo de unidade entre nós, quando nada? Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. A unidade do corpo de Cristo deve ser tratada como algo de valor singular, de modo que o bem coletivo supere em nosso modo de ver as coisas o bem pessoal. Na verdade, quando se valoriza corretamente a unidade ensinada na Bíblia, se busca o bem do povo de Deus. Pois quando você busca o seu próprio bem para promover a sua unidade, você confunde o bem pessoal. O nosso bem pessoal
tem que se confundir com o bem coletivo. Lembra de Jesus, por eles eu me santifico? E você se perguntava, o que Jesus quer dizer com isso? É quando você, entre outras coisas, é quando você busca a paz, busca a unidade, pensando no coletivo, no todo. E não apenas na sua satisfação pessoal. Então, muitas vezes, sacrifique sua satisfação pessoal, e aqui está o tomar a cruz, pelo bem comum, pelo bem comunitário, para que sejamos um corpo bem ajustado, bem unido, bem entranhados, com todas as juntas e medulas, para que cresçamos como o templo santo do Senhor. Então é possível a unidade? Tem que começar com desejo de unidade. A terceira coisa, perdão. Ou negocinho traiçoeiro, ou negocinho que você pensa que deu, ou negocinho que faz as pessoas querer se aparecer e se sentir bonzinho, ou negocinho que nos leva aos caminhos de Judas. Perdão. Porque às vezes a gente pensa que está perdoando e não está. Você sabia que perdão traz a você não o sentimento de estar junto, porque isso é intimidade, mas o sentimento de amar mais, porque isso abre o caminho para estar juntos. Amém? Desejo de perdão. Paulo disse, finalmente, sede todos de igual ânimo, capacitados fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receber bênção por herança. 1 Pedro 3, 8 e 9. Nesse caso, é Paulo, não é Pedro, perdoa. Nesse caso, Pedro demonstra que é com uma disposição geral, coesa, que o perdão encontra sua melhor expressão entre os salvos. De modos que as falhas de relacionamentos inerentes à atual condição humana vão sendo perdoadas. Me perdoa, amados. Me perdoa se eu não fui generoso contigo. Me perdoa se eu não fui cuidadoso com as palavras. Me perdoa se eu não me comuniquei bem. Me perdoa, meu amado, se eu pareci promover a mim mesmo. Me perdoa se eu te expus. Me perdoa se eu te mostrei que tua carne está mais viva em você que Cristo. Pois a sua reação pode ter mostrado muito sobre a tua carne e pouco de Cristo. Então me perdoa. Aleluia. A atual condição humana vão sendo perdoadas à medida que convivemos entre nós com nossos defeitos e fraqueza. Ai, como eu sonho um dia que a igreja consiga entender que Deus não nos preparou para estar junto. Deus nos deu o seu Espírito para que nós nos rendêssemos uns aos outros, não com base no nosso preparo, mas no seu Espírito. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo. Ele vai fazer o que é necessário. Quarto, desejo de adoração. Como assim, Ori? Desejo de adoração promove unidade na palavra? Sim,
desejo de paz, desejo de unidade, desejo de adoração, desejo de perdão. Traz unidade na palavra. Mas o que tem a ver desejo de adoração com unidade na palavra? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiquei ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 5 e 6. Mais uma vez o apóstolo Paulo apela ao amor, mas dessa vez apontando o resultado de lançar mão desse sentimento profundo e verdadeiro, que é o objetivo de glorificar a Deus. Nenhum sentimento é maior do que o sentimento de glorificar a Deus. E se seu sentimento é o sentimento de glorificar a Deus e a Ele render a devida adoração, o teu sentimento é de unidade na palavra. Porque a palavra é de Deus. O importante nela não é o que você pensa, é o que ela diz, a despeito do que você pensa. E o que ela diz é que eu e você devemos nos amar. Você e você, do seu lado, seu próximo, você deve amá-lo. Se pensar concordemente, já parecia difícil no começo do contexto do que nós estamos falando, a essa altura se torna um desafio gigantesco, que pode dar a impressão de ser inatingível. Mas não é. Eu já lhe disse que não é o seu esforço humano e não é a sua capacidade de melhorar sociologicamente ou gregariamente. É você olhar para a palavra de Deus, porque o poder está nela, não em você. E é por isso mesmo que Paulo, depois de pedir aquele tão grande desafio de Filipenses 2, que eu falei no início, e depois de Filipenses 4, 2, ao que ele nomeia duas irmãs para que elas se esforcem nisso. Observe, irmão, que ele não faz uma carta como ele faz as demais, que joga ao coletivo. Ele nomeia duas irmãs. Ele chama a atenção de duas irmãs, ainda que ele houvesse escrevido outras cartas direcionadas a uma pessoa, para que essas irmãs se esforçassem. Ele propôs com isso oferecer a gente um certo humanismo, uma certa humanidade, uma certa natureza humana, uma coisa muito paroquial, normal. Quando ele cita duas irmãs, ele quer trazer para o comum, para a normalidade de vida. Suplico, Evódia, suplico, Sintique, que vocês se virem. Faça alguma coisa. Tenham a mesma mente. Deixe de complicar as coisas. Prossegue ele em Filipenses 2, 5 a 11. Ao exemplo de Jesus que, não se apegando aos seus direitos, usou de uma humanidade e humildade surpreendente para promover o bem dos perdidos que ele queria salvar, que ele salvaria, e no nosso caso, que ele salvou. E com isso promover a glória de Deus Pai. Foi para a glória de Deus Pai. Esse foi o exemplo e encorajamento que Paulo usou para que os filipenses não fizessem nada por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Você olha para os outros como superior a si mesmo? Você vê no seu irmão alguém superior a você? Se você tem um defeito que eu tenho, de achar alguém na rua, eu logo vou achando que posso ensinar alguma coisa. É defeito, irmão, é vício, do qual eu confesso, coloco diante de vocês e preciso ser curado. A gente tem que se aproximar das pessoas em silêncio, esperando receber algo. E se Deus nos permitir, quem sabe, poderemos ter o que dar. Amém? Esse é o único modo de superar diferenças de personalidade, de gosto, de opinião, colocando-nos lado a lado na obra do nosso Senhor, considerando o outro melhor que a gente. Só assim é possível pensar concordemente no Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Que o Espírito Santo nos traga esse mesmo sentimento. Esse sentimento de encorajar o outro, de animar o outro, de acreditar ao outro, de honrar ao outro, de se alegrar em ser o segundo, de começar querendo aprender. Amados, nunca diga para alguém, eu discordo de você. Diga, eu penso diferente. Quando você diz que você discorda, você coloca aquilo que você concorda como superior. Você pensa diferente do outro. Você precisa entender melhor o outro. Não saia por aí dizendo, onde é que você achou isso? Onde é que você inventou isso? Calma. Para ouvir o prisma. Olha, 10 fotografias de uma mesma porta não dá a mesma imagem não, viu? Pergunte os fotógrafos de plantão que eles lhe dirão. Chama-se prisma de visão. A visão que você tem da porta não é a que eu tenho. Se teu irmão pensa diferente de você, é porque você pensa diferente do seu irmão. Isso não te torna melhor. Queira compreender, ouvir. E se depois de ouvir e compreender, ainda assim você não entender, você expõe para o teu irmão como você pensa. E se seu irmão não entender, você pergunta, isso é maior que nosso amor? Se tiver algo maior que teu amor acabou de deixar de ser Jesus. Suportando uns aos outros no temor de Cristo. Considerando o outro superior a si mesmo. Tendo a mente de Jesus Cristo para que não façais o que quereis, pensando as mesmas coisas, de acordo com a palavra de Deus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Além do descrito, eu sugiro aquele de se santificar pelo outro. Que Deus em Cristo abençoe você, guarde você, supra você e traga revelação